Vamos falar do cenário internacional, porque a tensão entre os membros da OTAN, ela aumentou. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom e ameaçou impor tarifas a países europeus que se oponham à aquisição da Groenlândia pelos norte-americanos. Eliseu Caetano está de volta aqui com a gente, direto dos Estados Unidos, e tem mais detalhes dessa discussão toda. Pois não, Eliseu? Olá, Nonato. Muito bom dia novamente para você, para Paulo e para todos que acompanham a programação. A tensão voltou a subir na OTAN, especialmente nesse final de semana, o que fez com que os representantes dos 27 países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte se reunissem novamente, e há uma grande expectativa de que ao longo das próximas horas, entre amanhã desta segunda-feira, mais tardar até amanhã, terça-feira, eles emitam uma nota conjunta com aquilo que ficou decidido na reunião neste final de semana. O que eu consegui apurar, informação de bastidor, é de que a nota não deve trazer nenhum tipo de novidade em termos de posicionamento da OTAN e desses países que seguem contrários à vontade e ao desejo de Donald Trump de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E o famigerado, tão falado, temido tarifaço voltou, e a partir do próximo dia 1º de fevereiro deve atingir em cheio a economia de pelo menos 8 dos 27 países que fazem parte da OTAN. Esses 8 países vão ser primeiramente atingidos por um percentual extra de 10%, ou seja, 10% a mais no valor das tarifas, no valor cobrado atualmente pelas tarifas para a exportação de diversos produtos para cá, para os Estados Unidos. Agora a situação pode piorar, porque caso a OTAN não apoie os Estados Unidos nessa anexação ou compra do território da Groenlândia, no próximo dia 1º de junho, pode ser adicionado 25% a mais no valor dessas tarifas, ou seja, uma imposição progressiva como forma de pressão até que os governos europeus apoiem a exigência de que a Groenlândia seja anexada ou vendida para os Estados Unidos, proposta que essa, até esse momento, é amplamente rejeitada por Copenhagen, Nuuk e diversos aliados internacionais. Essa medida, segundo os analistas políticos aqui nos Estados Unidos, representa uma escalada dramática nas tensões entre Washington e aliados considerados até então tradicionais da OTAN e da União Europeia, além de reacender, neste momento, debates sobre comércio, soberania territorial e relações transatlânticas, viu? Trump, inclusive, usou a plataforma social dele, lá na Truth Social, para declarar o tarifaço e a volta do tarifaço para esses países. Aliás, os países mencionados pelo presidente dos Estados Unidos são Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Trump afirmou que as sobretaxas permanecerão em vigor até que um acordo com a Groenlândia seja concretizado. A Groenlândia, ela é um território autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca, com uma população de cerca de 57 mil habitantes e uma posição considerada estratégica no Ártico, uma região de grande interesse de várias nações do mundo, né, interesse geopolítico, especialmente pela proximidade com rotas de mísseis, recursos minerais e rotas marítimas. A proposta de Trump de adquirir o território não é nova, viu? Ele já havia demonstrado interesse, inclusive lá atrás, em 2019, e alguns anos atrás os Estados Unidos chegaram a oferecer cerca de 100 milhões de dólares em barras de ouro para os cidadãos a fim de comprar aquele local, o que também não aconteceu. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes do dia. Eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Tá combinado então. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. E o Alan Gani, nosso comentarista de economia, já está aqui conosco para tratar desse tema, o Gani. Tarifação por parte do Trump aos países europeus por causa da Groenlândia. Os europeus, por sua vez, dizem vamos retaliar em mais de 90 bilhões de euros também. Contraofensiva. Ou seja, é uma guerra comercial dentro da OTAN. Parecia tudo tão calmo depois de todo aquele cenário do começo do ano passado, quando o Trump trouxe as taxações, né? Agora parece que volta tudo. Bom dia. Quem imaginava? Bom dia, Nonato. Bom dia, Paula. Bom dia a toda a nossa audiência. Lembrando que os países da Europa, da União Europeia, já são taxados em
15%. E aí teria uma tarifa adicional de mais 10%, intensificando esta briga comercial, essa guerra tarifária contra os países europeus. Vamos dar uma olhada aqui na arte, né? Que a gente trouxe, ó, tarifas na casa, né, de 10% representaria 93 bilhões de euros, né? Isso seria o prejuízo no comércio, o que dá aproximadamente 580 bilhões de reais. Hoje a União Europeia conta com 27 países, então é claro que isso traria prejuízos para a União Europeia, e a contraofensiva, claro, da União Europeia para os Estados Unidos também traria prejuízos à economia norte-americana. O ponto é que Donald Trump novamente utiliza as tarifas protecionistas com um fim que não necessariamente é um fim econômico, mas para um objetivo geopolítico. Mas é claro que a economia acaba pagando a conta e a população também. Ô Gani, e quem que conseguiria asfixiar financeiramente primeiro? Qual dos lados? Olha, é uma boa pergunta, Paula. O poder da economia norte-americana, do ponto de vista econômico, acaba sendo maior. Mas a União Europeia, no seu conjunto, ela não é fraca. Até porque, se a gente somar a população da União Europeia, você tem mais gente na União Europeia, portanto, mais consumidores contra mais consumidores norte-americanos. Daria 480 milhões contra 370 milhões próximo deste número. Agora, é claro que a economia norte-americana também é mais rica. Agora, se eu somar todos os países ali da União Europeia, Alemanha, França, aí a gente tem uma briga mais equilibrada. O que eu vejo que vai ser o desfecho desta história? O Trump, ele vai cercando a União Europeia de várias maneiras, então ele começa colocando essa ameaça de tarifária, para depois também ameaçar, acho que isso é bem plausível, uma retirada da OTAN, que é algo que a União Europeia morre de medo, que os países morrem de medo, de não ter mais aliança com os Estados Unidos, ter a proteção norte-americana, para daí forçar uma venda da Groenlândia a um preço muito baixo. Provavelmente o desfecho vá por esse caminho, Paulo. Agora, se a coisa se concretizar também, tem o acordo União Europeia-Mercosul, que pode ser acelerado em virtude disso, porque precisa passar pelos parlamentos, e isso é um entrave, então pode ser que isso seja acelerado ou não. Nonato, para a gente isso seria ótimo, né? Então olha só como as circunstâncias acabam nos favorecendo, porque a União Europeia agora não tem muita saída, a não ser intensificar e acelerar este acordo com o Mercosul. É isso, daqui a pouco você volta, né, Gani? É isso aí, com certeza. Até mais. Vamos lá. Você.